E Banhos não é pra jogar no Guarani de Campinas. Eu não quero ficar com essa cara de bobo, não. O Ancelotti cobrou muito a atitude dos jogadores da seleção brasileira. Não tem rigorosamente nada. Não dá pra jogar com o Igor Thiago. Igor Thiago não é jogador pra seleção. Fiquei preocupado com a estreia. Ancelotti foi duro, hein? Tá de brincadeira. Sabe? É um trabalho ruim. Aí você vai ter que arriscar. Não dá pra jogar com o Paquetá. A informação é que isso aconteceu no vestiário da seleção. 9 jogadores aí da Copa passada, pô. É uma treta que tá acontecendo lá dentro. Cobrança no vestiário. É uma das coisas mais absurdas, é dedo na cara, pô, Ancelotti. Uma vergonha. Ó, jogador do Barcelona. Isso daqui pra mim é muito ridículo. Casimiro e tira o Casimiro. Ele coloca o Ibanhos não é pra jogar no Guarani de Campinas. O Rafinha tá morto dentro do campo que o Prédio falou ali. Pô, jogador do Barcelona, termina o primeiro jogo da Copa, o cara tira a camisa, o cara se demonstra uma falta de condicionamento físico importante. O Neymar tá lá de auxiliar. Agora, o que eu vejo é que o Danilo tem que entrar, o Endrick tem que entrar, não dá pra jogar com o Paquetá, não dá pra jogar com o Igor Thiago. Igor Thiago não é jogador pra seleção, gente. Me desculpa. Então, eu vejo também uma coisa importante, que o Vinícius Júnior chamou a responsabilidade e fez o gol. Os dois zagueiros foram bem, o Douglas Santos não comprometeu, o Bruno Guimarães foi o craque do jogo. Agora, em termos de futebol, em termos de tática, uma vergonha o que o cara ganha por mês de 6 milhões e mostrar uma incapacidade de enxergar o jogo como ele não viu. Porque, com todo respeito, ser treinador do Milan, do Real Madrid, dos times que ele foi, com um time que tinha, é uma coisa. Agora, e outra coisa, viu, Capriotti? Tem 9 jogadores aí da Copa passada, pô. Tá de brincadeira. Eu não quero ficar com essa cara de bobo, não. Vou ficar puto se eu ficar com essa cara de bobo. Porque eu chego e falo, porra, vem o Ancelotti, o cara que vai comprar brigas, o cara que vai trazer novas práticas de governança para a seleção brasileira. Aí você vai ver o bicho pegar e ele vai ficar refém do Rafinha na Copa do Mundo, ou do Casimiro, ou de caras mais experientes. É óbvio que esses caras têm trajetórias respeitáveis. É óbvio que esses caras são ótimos jogadores. Mas, meu amigo, é um torneio de 40 dias. Não rendeu. Tem gente no banco. O Ancelotti mesmo, dia desses, acho que foi essa semana, o Ancelotti deu uma coletiva enaltecendo as opções de banco que ele tem. Pois bem, você tem opções. Você tem um Endrick, você tem um Ryan, você tem jogadores que podem aportar algo diferente para a seleção brasileira. Você tem o Luiz Henrique, né? Ontem entrou num contexto complicado, mas o histórico do Luiz Henrique é de entrar bem na seleção brasileira. Você tem o Danilo Santos, que hoje dá muito mais dinâmica do que os demais volantes da seleção brasileira. Inclusive, ontem apareceu de novo pisando na área para finalizar um chute rasteiro em cima do goleiro do Marrocos. Uma das pouquíssimas coisas que o Brasil teve no segundo tempo. Já na parte final ali, com 2 escanteios e tal, com bola que sobrou, o Danilo Santos apareceu. Aí você vai ter que arriscar. Não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Então, é uma estreia, eu não posso dizer, eu fiquei preocupado com a estreia. Desculpa, assim, com todo respeito, sem querer parecer o bonzão, eu já estava preocupado antes, pô. Então, né, na boa, acho que é ruim, eu fico triste com esse sentimento que uma estreia como essa desperta nas pessoas que estavam otimistas. Fala, porra, o cara já estava... Eu fico triste, mas eu não estava. Eu já vi que é muito difícil. Muito difícil o panorama. Ancelotti foi duro, hein? Bem duro com os jogadores da seleção brasileira depois do jogo, numa cobrança principalmente por atitude. O Ancelotti cobrou muito a atitude dos jogadores da seleção brasileira. Foi duro, essa é a informação que eu acabo de receber e que eu acho boa para a seleção brasileira. É bom ter um treinador que, diante da atuação que o Brasil teve no primeiro tempo, principalmente, contra Marrocos, pede atitude, cobra. Tem que cobrar, teve cobrança no vestiário, acabo de receber essa informação e foi uma cobrança dura, mas o Ancelotti também muito preocupado em jogar o astral pro alto. Não deixar o ânimo da seleção brasileira cair, mas com cobrança, tá? Essa é a informação que eu acabo de receber. Teve uma cobrança dura com relação principalmente à atitude da seleção. E eu acho muito positivo. Claro, uma seleção que começou muito mal, começou muito apática, dando muito espaço, e o Ancelotti aí
também, né, há informações que pode haver aí algumas mudanças na seleção brasileira para o próximo jogo contra o Haiti. O que é importante deixar claro, vai ser outro parâmetro para não fazer covardia. Uma coisa é você jogar contra Marrocos, que é uma das grandes seleções do mundo hoje. Foi um adversário dificílimo. Outra coisa é um jogo contra o Haiti, que é uma seleção bem mais fraca, uma seleção praticamente amadora, que o Brasil vai ter pela frente na segunda rodada aí da Copa do Mundo. Agora, olha essa informação de dentro da seleção brasileira, que o clima tá muito pesado. O trabalho do Carlo Ancelotti é ruim demais. Depois de um ano e alguns meses, né? Março do ano passado. É um trabalho ruim. O Brasil não tem rigorosamente nada. Zero. Não tem nada que você possa falar, não. Um setor do time que funcione, alguma qualidade que você possa destacar do ponto de vista coletivo. Você vai viver do que ali? Vai viver de qualidades individuais, lampejos. E foi por conta de um lampejo, de um momento individual do Vinícius, que o Brasil escapou de uma derrota que aquele gol veio numa hora assim salvadora, quando o Brasil era dominado, perdia e parecia muito mais próximo de tomar um segundo gol do que de ameaçar o adversário. Poucas pessoas conhecem o Ancelotti como você. E certamente você já esteve envolvido em situações que o time não entregou o que se esperava, mas era normal. Como é que o Mister age nesse momento? O que ele fala ali, ou o que ele não fala? Como você imagina essa correção de rota dele? Eu tenho certeza que o Mister tranquilizou muito ali os jogadores. Como eu falei, tem toda aquela expectativa, né, de estreia, de você querer estrear vencendo, você cria muitos cenários assim na cabeça. Talvez quando a vitória não vem aquela certa dúvida, aquela desconfiança. Mas o Ancelotti, por ser mestre, por ser muito experiente nesses cenários, nessas competições, nesse tipo de competição, né, como é a Copa do Mundo e como é a Champions League também, que ele já ganhou muitas vezes, ele sabe tranquilizar. E eu tenho certeza que ontem, depois do jogo, ele tranquilizou todos os jogadores, passou muita confiança. E ele é daquele jeito. Talvez se tivesse ganhado, ele ia estar dando bronca. E por não ter ganhado, ele tranquilizou para mostrar que ele está junto, que ele confia. E então é por isso que eu estou confiante, creio que vai dar tudo certo. E aí, nação, cara, é o mínimo que eu espero. Uma postura diferente e o Ancelotti inconformado com o que ele fez, com o que os jogadores fizeram. Porque assim, teve muita gente, acho que muita mesmo, que falou que o Brasil não era favorito e nem ganharia o jogo, que seria um adversário difícil. Então assim, o resultado eu consigo entender. O que foi decepcionante foi o desempenho. Não era nem pro Brasil ter empatado. A bola que a equipe do Marrocos jogou perante a seleção brasileira no primeiro tempo, cara, ficou muito barato esse 1-1. E depois o conjunto do jogo também. O desempenho é muito decepcionante, o desempenho foi horroroso. O resultado ali de 1-1, de repente um 2-2, um 0-0, ele até que é programado. Você não tá enfrentando um Zé Ninguém, semifinalista da última Copa do Mundo. Agora o desempenho foi muito abaixo. Jogadores errando passe, praticamente o meio-campo inteiro da seleção brasileira muito mal, o Rafinha mal também, não conseguindo conectar bons passos, fazer boas jogadas. O Brasil dependeu do seu individual, o jogo individual do Vini Júnior e o jogo individual, de repente, ele poderia ter acontecido o gol do Danilo, ali pela direita. O próprio Vini fez uma jogada depois de receber um passe do Matheus Cunha, tocou pro Rafinha, que é o 0 à esquerda com a camisa da seleção brasileira. Eu espero, cara, de verdade que a seleção brasileira mude sua postura, porque o Ancelotti me decepcionou muito. Eu acho que a seleção brasileira paga um salário exorbitante para um treinador como ele, para ele resolver, ou pelo menos para ele mostrar que ele é diferente dos treinadores que estavam antes. Tite, Diniz, Dorival Júnior. For para apresentar a mesma coisa, deixa os caras lá. E você, o que acha? Quero saber, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você que não é inscrito, inscreva-se agora. Mais de 90% que assiste o canal não é inscrito. E aí vocês vão perder tudo que tá rolando aqui no canal na Copa do Mundo. A gente informa com exclusividade. Não precisa ficar procurando em outros canais. Aqui é tudo resumido. E bora deixar bastante like no vídeo também. Valeu, até a próxima.